Deus possa abençoar também. Sempre tem me ajudado no meu ministério, sempre me apoiou, sempre acompanhou aí a minha vida desde que eu me converti, desde o tempo lá da fazenda até foi curtida séria também, e até hoje, apesar de a gente estar congregando em Balneário, ainda continua sendo pessoal muito querido, pastor Renato. Deus abençoe. Obrigado. Presbítero Nivaldo também, Deus abençoe. O pastor Nivaldo sempre nos tratou com muito carinho. Deus abençoe a vida desse servo de Deus também. Os demais irmãos, presbítero esse Sérgio também foi nosso dirigente ali. Quando eu me converti no Jacó, foi o meu primeiro pastor. Fico muito contente de ver os irmãos aqui. E a igreja de um modo geral, que Deus possa abençoá-los. Meus amados, eu quero ler um texto com os irmãos que está no livro de Cantares de Salomão. Cantares de Salomão. Cantares no capítulo de número 8 e o versículo de número 8. Cantares capítulo de número 8 e o versículo de número 8. O texto ele parece um pouquinho esquisito assim. Você vai acompanhar comigo. A princípio parece que ele vai lhe dar um susto, mas não julguem nada até nós começarmos a falar alguma coisa a respeito dele. 8:8 de Cantares de Salomão diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não possui seios. Que faremos, pois, a esta irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma porta. Se ela for, ou melhor dizendo, se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercaremos com tábuas de cedro. Meus amados, o texto de Cantares de Salomão, ele é um texto tanto quanto intrigante, porque ele é cheio de mistérios. Mas talvez não seria mistérios no sentido de difícil entendimento, ou inteligível, ou incompreensível. Não seria nesse sentido, mas seria mais por causa das metáforas e das símiles, comparações, enfim. Você pode aí, quem tem um pouquinho mais de português do que eu, sabe muito bem o que eu estou dizendo e vai entender a dificuldade que tem de se entender esse texto. Mas é um texto que, por trás destas metáforas, decifrando estas figuras de linguagem, você vai perceber que é um texto que é muito claro no sentido da nossa vida prática. E você talvez diria assim para mim: mas todo o texto é claro no sentido da vida prática, até porque a Bíblia Sagrada nos ensina a viver uma vida prática. Só que quando você olha esse texto, você sempre entende que quem está falando aqui é um noivo e a noiva. É a declaração do esposo para com a esposa. É a forma do amor mútuo entre o marido e a mulher. Que nós transferimos isso aqui para o Novo Testamento, para os nossos dias de hoje, como Deus e a igreja. Não é de todo mal. Até porque o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma série de referências a respeito de Cristo e a igreja. Ele vai fazer uma alegoria dizendo que da mesma forma que Deus amou a igreja, o marido deve amar assim a sua esposa também.
Mas aqui quem está falando no texto já não é mais o esposo e nem a esposa, porque no verso 8 você vai perceber que eles vão dizer o seguinte: temos uma irmã, falando da noiva. Então já não é mais o noivo e nem propriamente a noiva que está dizendo. Quem está falando aqui são os irmãos da noiva. São os irmãos da noiva, os cunhados do noivo, que entram na história no final do livro de Cantares de Salomão, e eles vão dizer: temos uma irmã que ainda não possui seios. O que ele quer dizer com essa metáfora? Temos uma irmã que é inexperiente, imatura, não cresceu ainda, é pequena, está sobre a nossa guarda, nós estamos ainda velando por ela. O que vamos fazer com a nossa irmã o dia em que dela se falar? Ou seja, o que vamos fazer com a nossa irmã o dia em que pedirem ela em casamento, o dia em que alguém se interessar por ela, o dia que alguém manifestar o seu interesse, a sua vontade de ficar com ela e de viver com ela? É isso que eles estão dizendo aqui. Temos uma irmã que ainda não tem seios, que ainda é imatura, e o que nós vamos fazer? Os dois irmãos estão dizendo: o dia em que alguém se interessar por ela. Aí os irmãos dão duas possibilidades. As possibilidades são as seguintes: eles vão dizer, se ela for um muro, nós edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, nós cercá-la-emos com cerca de cedro. Essas são as duas possibilidades que eles estão apontando. E eu quero já dizer desde o início que o que eles estão dizendo aqui é simplesmente possibilidades. Eles estão fazendo aquilo que Cantares de Salomão, melhor dizendo, Provérbios, diz: guia no caminho em que deve andar. Quando ele crescer, ele não se esquecerá dele, não se desviará dele, não se esquecerá dele, porque se desviar é uma coisa, se esquecer é outra. Pode até se desviar, mas se esquecer não se esquece jamais. Eles estão apontando o caminho, estão dizendo: olha, você tem o caminho do palácio e você tem o caminho do muro. Você tem o caminho do muro e você tem o caminho da porta. Você que escolhe, é você que decide. E na realidade, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que o futuro da sua irmã não depende deles, não está dependendo de Deus, não está dependendo de ninguém a não ser dela mesma. Já essa realidade já nos serviria como uma boa lição aqui nesta noite, porque nós sabemos que nem tudo depende de Deus, nem tudo depende de nós. Melhor dizendo, nem tudo depende daqueles que nos rodeiam. Há coisas que só dependem da gente mesmo. Tem coisas que Deus não vai fazer por você, tem coisas que nem você mesmo pode fazer por você, tem coisas que Deus vai usar pessoas que estão do seu lado para fazer por você. Tem coisas que é impossível àqueles que lhe rodeiam, é impossível a você, e só Deus pode fazer. Mas tem coisas que Deus não coloca a sua mão, tem coisas que as pessoas que estão do seu lado também não colocam a sua mão. Tem coisas que só dependem de você, tem coisas que só cabe a você, tem coisas que só você mesmo pode fazer. E isso aqui já quebra toda essa realidade que nós estamos vivendo hoje em dia, que é simplesmente você procurar uma igreja e você não se gostou daquela igreja, vai para outra igreja porque lá eles podem te dar. Não existe isso. Tem coisa que você que faz, tem coisa que você que tem que fazer, tem coisa que você que tem que se esforçar, tem coisa que você que tem que buscar. Não cabe a Deus, não cabe ao pastor, cabe a você mesmo que entrou aqui nesta noite. Eles estão dizendo, ela pode ser ou um muro ou uma porta. Isso depende dela. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso número 7, ele diz: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele sim ceifará. A Bíblia diz no Salmo 139, a partir do versículo de número 16 em diante, que ainda antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Deus já havia escrito a nossa história. A nossa história está traçada por Deus. Ninguém
nasceu para viver na droga, ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para ser rico, ninguém nasceu para viver chorando, ninguém nasceu para viver só sorrindo. Todos nós temos uma história